eu vou tentar fazer? Vou fazer uma síntese de alguns fios condutores e a gente abre todo mundo que leu para colocar, acrescentar, discutir. Essa é a ideia. Quanto mais pessoas lerem, mais eu acho que forte fica a reflexão. E a ideia aqui é a gente refletir mesmo. Eu acho que aqui a gente pode fazer, assim, talvez na ICI, uma boa distinção. O culto, por mais que seja um lugar de ousar muita coisa, e tem que ser ousada qualquer culto, a gente tem que estar sempre ousando, testando, ensaiando. Mas aqui é o espaço de liberdade de heresia mesmo. Aqui é o lugar onde não pode ter freio, entendeu? Aqui é o lugar da loucura. Lá a gente finge que só um pouquinho normal, porque eu também não consigo muito tempo. Eu faço um cu, no outro eu já não consigo tanto, mas a gente leva daqui para lá e vai flexibilizando, e vice-versa. É assim que a gente faz, né? Como disse um filósofo do século XVIII, Kant, ele dizia que o âmbito do pensamento é da total liberdade. O âmbito das instituições é o âmbito dos parâmetros. Eles têm que se cruzar para que a instituição fique mais flexível e para que o pensamento possa refletir sobre as nossas regras, os nossos códigos, que nem sempre dão vazão a muita coisa. E aqui é o espaço para isso, né? Para essas loucuras mesmo. E é assim mesmo que se faz. Ainda bem que tem esse espaço, né? E é uma pena que a gente está na quarentena. Se estivesse fora, a minha proposta, eu já tinha elencado 12 livros para a gente ler um por mês, estudar um livro por mês, com vários temas teológicos, vários livros como esse que a gente está estudando, outros livros, por exemplo, pegando questões de gênero ligadas à teologia, outros livros ligados à questão racial da teologia. Tem livros muito legais. E a minha ideia era, no final de todo mês, chamar uma pessoa que é especialista naquilo para discutir com a gente aquele texto. E ter, cada ano, 12 livros como se fossem fios condutores, né, daquele nosso ano ali. Então, a minha proposta, quando sair daqui, vai ser manter assim, uma leitura para a comunidade inteira, não só para a gente aqui. Mas a gente aqui seria um lugar para a gente discutir esses textos, para a gente se aprofundar mesmo. E aí, eu vou te falar uma coisa, aí não tem freio, porque é só livro de maluco, né, que a gente vai estudar. Então, olha, o que eu queria começar assim, compartilhando com vocês, que eu acho que é essencial desse texto? É a epígrafe do livro. A epígrafe é de um grande estudioso francês, chama-se Michel de Certeau, que escreveu um livro de 3 volumes, se eu não me engano, em francês. Em português foi traduzido recentemente, acho que são 2 volumes, mas em francês são 3. Chama-se A Fábula Mística. É um autor muito, muito legal e muito detalhista. E tem um momento que ele tenta caracterizar que experiência é essa chamada mística, que a gente geralmente acha que é uma espécie de viagem na maionese. A pessoa que sai e tem transes, experiências com anjos, né? E bate a cabeça em cima do quarto, nas grades do quarto, como Santa Teresa d'Ávila. Que experiência é essa? E aí ele tem uma notinha, ele analisa vários místicos e místicas, vários, até que ele para e caracteriza qual seria o sentido da caminhada dessas pessoas. E ele diz assim: místico é aquele ou aquela que não pode deixar de caminhar. Místico é aquele ou aquela que não pode deixar de caminhar. Domingo agora, ia falar pra gente o próximo, o Edson. O Edson ia ser ontem. Me deixou com o texto do diabo, eu falei para ele, nunca mais faça isso. Porque... Olha que eu me segurei. Chegou uma hora que eu estava quase indo embora. Porque aí eu não volto, nem com remédio psiquiátrico eu não volto. E aí, eu já falei para ele, nunca mais faça isso. Porque a igreja fecha, literalmente. E aí... Mas ele seria no próximo domingo, estava tudo certo. Aí ele me mandou a mensagem dizendo que ele vai ter um compromisso, ele até ficou meio sem graça, vai passar para o outro. E quem vai falar para a gente é um monge zen budista. Quem vai falar para a gente é um monge zen budista. Porque o budismo, em geral, é especialista em sofrimento. Sofrimento é o princípio
da experiência do Buda que a gente conhece, aquele, né, que está lá sentado, chama-se Sakyamuni. Esse Buda, a primeira experiência dele, que mudou toda a vida dele, foi o sofrimento. Então ele vai falar para a gente o que é o sofrimento por essa tradição e como que eles fazem para lidar com as várias vozes do sofrimento. Mas se você perguntar a esse cara, se você chegar para ele e falar assim, vem cá, como é que é a experiência de vocês, a espiritualidade de vocês? Eu já estive, quando a gente sair daqui, da quarentena, eu vou ver se eu levo um grupo lá para o templo dele para a gente meditar. E uma vez, ele fez uma coisa bem legal, ele chamou cada semana um líder de uma outra religião para falar no lugar do mestre. Toda quarta-feira tem uma prédica muito pequena do mestre e os monges perguntam ao mestre e ele conta histórias que são como se fossem parábolas para ajudar as pessoas a refletirem sobre as suas questões. E eu fui falar no lugar do mestre. Eu comecei a rir, porque eu sentei lá, eu fui com uma calça de moletom, uma blusa cinza, todo mundo veste preto, eu esqueci. E aí eu estava no lugar do mestre, então eu falava e depois eles me perguntavam como se eu fosse um mestre budista. Eu achei aquilo primeiro tão generoso da parte deles, mas depois eu achei tão interessante, porque o mestre, ele não caga regras, ele não dá resposta. Ele não tem um argumento de autoridade. Olha, fulano disse que logo, o texto diz que logo. Os mestres não podem fazer isso. Eles têm que recolocar a questão e mostrar possibilidades para a pessoa refletir. Por quê? Porque se você perguntar para eles o que importa na experiência deles de espiritualidade, não é uma doutrina, é o caminho. A palavra é caminho. Quando a gente diz que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente reflete pouquíssimo sobre o que é um caminho. Nós, ocidentais, somos muito dogmáticos. O que esse autor está dizendo é que depois de ele analisar dezenas e dezenas e dezenas de místicos e místicas, ele chegou a uma conclusão: místico não é quem tem experiência fantástica, é quem sempre se preocupa em fazer um caminho. A transitoriedade dos passos, a mobilidade das experiências, o enriquecimento com cada passo da passagem, o modo como se caminha e como se experimenta a paisagem na caminhada. Tudo isso é o que esse autor está dizendo, é mística. Que eu vou falar daqui a pouco, porque ela tem uma etimologia muito rica, essa palavra. Então, esse autor que a gente está vendo, um autor cristão, faz questão de pegar como fio condutor uma caracterização que não se reduz ao cristianismo. Várias outras culturas e religiões estão preocupadas com o caminho. Várias, mas são várias. Posso citar aqui uma outra que eu conheço. O hinduísmo. Quando chegaram para Mahatma Gandhi, os brahmanes, e falaram para ele, olha, se você estivesse com a gente meditando nas cavernas em que nós estamos morando, facilmente você alcançaria a libertação. E aí o Gandhi diz assim, mas eu levo as cavernas em mim. Eu levo as cavernas em mim. Ou seja, o meu caminho se dá dentro de uma caverna. Eu não preciso largar o meu caminho para ir para vocês com uma caverna. Não. O que eu estou fazendo é levar a caverna em mim. Então, dificilmente você encontra um líder hindu que a preocupação central não seja a caminhada. Vou citar outra tradição, para terminar. A tradição Yorubá, que está no Brasil através do candomblé Queto, está em Cuba e pouco no Brasil, com a chamada religião de tradição iorubana, onde tem os famosos babalaôs, a tradição de Ifá. Eles chamam isso de Odu. Odu é caminho ou destinação, o modo de se destinar na vida.
Então, tudo para eles é como a minha cabeça segue o meu caminho. Se a pergunta iorubana, como a minha cabeça segue o meu caminho. Então, esse autor coloca isso. Esse é o fio condutor das reflexões. Mística, espiritualidade, só existe em pessoas que fazem caminhos, só. E a complexidade da reflexão em cima da caminhada é que vai mostrar para a gente que dificilmente a gente faz caminho se os caminhos estiverem previamente determinados. Dificilmente a gente faz caminho se os códigos religiosos decidem por nós e não a gente decide o modo como se caminha. Entenderam? Então ele está partindo só dessa citação que ele vai comentar ao longo do livro. E aí o que ele faz? Ele começa dizendo o seguinte: se o importante, como disse a epígrafe, é a caminhada, como é que toda a nossa tradição cristã enfatizou a experiência mais profunda da vida humana como uma experiência interior divorciada do resto da vida? Como que a experiência cristã, uma das passagens dele aqui, é fácil de perceber. Rubem Alves cita a mesma coisa. Se você pegar desde o século II da era cristã até o século XXI, entrar numa igreja e se você vir como que as pessoas oram, você vai ver posso falar com muita certeza, você vai ver 99% das pessoas de cabeça baixa e de olhos fechados. Por quê? Por quê? Isso. O Zen budismo tem uma meditação que se faz andando. Procurem na internet, tem muitas imagens de monges andando. A monja Coen fez uma vez, meio-dia, no meio da Avenida Paulista, no meio. Sabe como é que é essa meditação? Eu já fiz com eles numa sala. É o olho semi-aberto e caminhando, passo a passo, num espaço barulhento, para você se fixar em tudo que você faz, para você não perder concentração. É um exercício. E os olhos não ficam fechados. Para você poder ter o que eles chamam de atenção plena. Esse autor, o Tolentino, numa hora lá na frente, ele diz que no cristianismo primitivo, muitas pictografias, pinturas, não mostram pessoas orando de olhos fechados. Apesar da maior parte orar de olhos fechados. Mostra pessoas orando de olhos abertos, olhando para frente e com as mãos abertas. Então, o que esse cara diz? Ele diz uma coisa óbvia. A nossa tradição, hegemonicamente, estou falando todo mundo, é claro que não é assim, mas hegemonicamente, pensou a espiritualidade como uma saída para um espaço que é sempre à parte. Seja ele considerada verticalmente, que está em cima, a ideia de céu, seja verticalmente voltado para dentro, a interioridade. E existem muitas palavras que são ligadas a esse tipo de compreensão. A primeira delas, se você acredita que o eixo da espiritualidade está acima, alguma dimensão sua vai te conectar para cima. Essa dimensão, a tradição cristã chamou de alma, mas chamou essa saída para cima de transcendência. A outra compreensão diz que essa experiência, ela está lá dentro, no íntimo. E chamou esse íntimo de alma ou coração. Qual é o problema? Esse cara é especialista em Bíblia. O problema é que quando você lê a Bíblia, dificilmente isso aparece como referência. Mas é dificilmente mesmo. E ele usa vários textos para falar o seguinte: na Bíblia, na tradição de Israel, a espiritualidade ela é muito mais corporal. Ela tem a ver com a materialidade de experiências muito concretas. Tive fome, me deste de comer.
Tive sede, me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Fui forasteiro e me acolheste. Jesus está falando de espiritualidade. Ele está falando, tem uma pessoa pelada, eu botei uma roupa. Tem um cara com fome, eu dei um pão. Tem um camarada com sede. Eu fui lá e dei água. Em outras palavras, quando Deus cria o ser humano, são duas narrativas da Bíblia sobre a criação do ser humano. No capítulo 2 de Gênesis, ele pega o ser humano do barro e assopra. Quem ganha vida é o barro. E aí o Tolentino diz assim, coisa estranha, né? Para nossa espiritualidade, que é tão espiritualizada, espiritualista aí, tão desencarnada, que Deus fez a vida nascer do barro. Animou o barro. Ele ainda usa mais à frente. Engraçado que a maior experiência da tradição cristã, que é a ressurreição de Cristo, ela aparece como o corpo. A ressurreição não é da alma e nem do espírito, é a ressurreição do corpo. Em outras palavras, como é que a nossa tradição ela perdeu essa experiência de integralidade da vida humana? A vida humana não é uma interioridade sem relação com o externo. A concretude, com a dor, a fome, com a alegria, com a gargalhada, com a sacanagem, com a brincadeira com o diabo. Lembre-se do evangelho de ontem. Deus leva Jesus para ter com o diabo. Está lá escrito, eu não inventei nada ontem. Concretão, deserto, fome. Entende? Então esse autor pega e diz o seguinte, olha, a gente tem que recuperar no século XXI uma experiência da espiritualidade que seja integradora. E a gente já conhece o preço que se pagou por pensar a espiritualidade de maneira fragmentada, por pensar que nós somos almas sem corpos, transcendências sem imanências, pomares sem desertos, plenitudes sem diabos, a gente poderia falar. Entende? Então, esse autor vai tentar recuperar isso que foi perdido na nossa tradição hegemônica. A materialidade da espiritualidade humana. A materialidade. A corporeidade, a concretude. E por isso, eu vou falar rapidinho daqui a pouco, como ele vai recuperar isso, que para a tradição judaica é muito importante, para o Zen budismo é muito importante, para o candomblé é muito importante. Corpo, para essas tradições todas que eu acabei de falar, bazar em hebraico, é o cerne da experiência humana para os judeus. Tanto que Jesus chega para Tomé e manda ele tocar onde? Toca, meu camarada. Mete a mão aqui. E nos discípulos de Emaús, o que ele faz? Partilha o pão. Isso é bem judaico. É um judeuzão, Jesus. Se fosse um cristão, ele ia mostrar que ele sai voando, que ele é um espírito que, sabe? É isso que é esse imaginário cristão da desencarnação da fé. Esse autor está tentando dar um passo atrás. E para isso, ele vai tentar recuperar o sentido corporal da espiritualidade humana. O sentido corporal. Igualzinho ao nosso amigo Rubem Alves. Igualzinho. Rubem Alves faz o mesmo movimento. Não existe espiritualidade sem corpo, sem desejo, sem afeto, sem prazer, sem gozo, sem satisfação, mas também sem dor, sem sofrimento, sem queda. Não existe. Não existe. Portanto, todo rigorismo moral é, de certa maneira, uma repressão à espiritualidade. É uma castração da espiritualidade. Não sei se vocês conhecem uma tradição que veio de origem budista, e tem muita gente que discorda se é ou não budista, chama-se tantrismo. Não sei se vocês já leram alguma coisa. Leiam. Leiam. Vocês vão ler, vão ficar escandalizados. Todo mundo vai ficar, porra,
Alexandre mandou ler essa maluquice. O que é o tantrismo? É uma experiência de espiritualidade profunda por meio da sexualidade. E é oriental. E as pessoas tanto estimulam o que eles chamam de alguns lugares da Kundalini. Kundalini é essa nossa energia sexual que para o hinduísmo e para a parte do budismo atravessa toda a nossa corporeidade. Mas por causa dos chakras, que são mais de 1000, mas os 7 principais, tem o chakra básico, que é onde aquilo se potencializa. E é, de fato, por exemplo, as relações sexuais. Só que o tantrismo mostra como que aquela experiência ali, ela potencializa uma plenitude que deve ser cultivada religiosamente. Então, existem exercícios sexuais que são todos orientados para você experimentar uma plenitude que não precisa ter a ejaculação, por exemplo. O orgasmo feminino, por exemplo. Então, é uma série de exercícios extremamente interessantes. Alguns deles aparecem, por exemplo, no Kama Sutra hinduísta. Aquilo tudo é espiritualidade, hein? Não é o que vende na banca de jornal. Um monte de posição, as pessoas trepando. Não é isso, não. E quando você pega aquilo, pra gente, nós ocidentais, aquilo é um absurdo. Porque a sexualidade tem finalidade reprodutiva e ela é por si só pecaminosa. Por causa do pecado de Adão e Eva. Essas ridículas, essas concepções que vieram de Santo Agostinho. Mas se você vai ao Oriente, aquilo é extremamente sério. Sério, mas é sério, sério, sério. Por quê? Porque o nosso corpo e os gozos corporais são lugares de possíveis experiências de plenitude de uma divindade. É veículo de experiência da divindade. Veículo. Eu sei algumas histórias que eu li sobre isso, eu vou deixar para outro momento. Mas é interessante pensar isso. Tem um monge, a Regina vai gostar de saber disso. Regina que adora essa sacanagem que eu vou falar agora. Mas tem um monge do século XV, zen budista. Sabe onde ele morava? Ele era sábio e iluminado. Sabe onde ele morava? Num puteiro. Um puteiro. Ele teve relações com as meninas lá e montou uma sanga. Sanga é uma comunidade de espiritualidade. E tomava saquê, gostava de tomar um negocinho. E era extremamente espiritualizado. Estranho isso pra gente, né? Vou citar mais uma história. Olha só, vou citar mais uma história. Estou citando várias tradições para a gente entender como que a nossa tradição é quase que uma caricatura do contrário disso. Uma amiga minha é pesquisadora de antropologia. Chegou uma época da vida dela que ela estava querendo ver a relação Brasil-África, e foi à Bahia, e aí falaram para ela, isso aí tem a ver com candomblé, vai na Bahia. E ela foi. E marcou com o Maiá Lorixá um sábado de manhã de conversar, de entrevistar. Essa foi uma das experiências mais surreais que eu já ouvi. E aí, ela chegou lá e uma menina e um rapaz falaram para ela, olha, espera na salinha, que a fulana vai te receber daqui a pouco. E ela esperou na salinha e eles estavam na cozinha preparando chamada comida de axé, comida lá de terreiro. E ela estava ouvindo as conversas. E todo mundo que é do candomblé diz, ó, candomblé mesmo você aprende na cozinha. É muito comum você ouvir essas pessoas falando, porque é ali que se troca esse conhecimento e você entende aquela mentalidade. E aí ela disse assim, que a menina chegou e falou assim para ele, ó fulano, ontem minha Yansan tava que tava. Aí ele falou assim, mas como assim tua Yansan tava que tava? Ela, ontem eu fui lá no Pelô. Aí eu falou assim, mas o que a Yansan tem a ver com Pelô? Porque eu beijei foi muito. Ela falou, mas foi Yansan ou foi você? Ela falou, por mim eu ficava dormindo, mas foi ela. Aí a minha amiga chegou e disse assim, e isso é muito importante, isso não é brincadeira não. Minha amiga chegou para mim e falou assim, Alexandre, eu ouvi aquilo e imaginei a cena. Você chegando numa Assembleia de Deus, e aí tem uma mulher e um cara na cozinha, e a mulher chega e diz assim, lá na Bahia, ô fulano, ontem a noite foi boa. Ah, mas por quê, minha filha? Porque ontem Espírito Santo tava que tava. Mas por quê? Porque eu peguei geral, mas era o Espírito Santo, era você. Não, eu queria ficar dormindo.
dormindo, foi ele. Isso é impossível. Por que é impossível? Porque a gente não compreende a experiência do Espírito Santo numa trepada, numa noite no Pelourinho, entendeu? Por que a gente não... Por que a gente não consegue? Isso tem história. E é isso que esse autor está tentando fazer. Vou citar mais uma história agora católica, para terminar, para entrar nos problemas que ele vai levantar. Uma antiga professora minha de teologia católica me contou essa história, ela estava presente, ela era assessora teológica de uma diocese do Nordeste, não sei qual lugar do Nordeste. De repente saiu um bispo que era muito proativo nas questões contra a pobreza, a miséria e tal. E entrou um bispo que tinha acabado de vir da Europa, foi fazer doutorado lá, e chegou lá vestido... Vocês conhecem bispo católico, né? Os tradicionais, eles são príncipes, né? E na Idade Média eles eram considerados príncipes da igreja. Então era príncipe mesmo, chegou lá com aquela roupa, tal, toda com um anel lindo e tal. E aí ele resolveu fazer uma reunião com as pastorais comunitárias. E essa minha ex-professora estava lá para dar assessoria teológica. E o bispo viu que tinha poucas igrejas e capelas na diocese, e ele queria construir mais. E ele fez um discurso de abertura dizendo assim: minha gente, meu povo de Deus, eu estou aqui preocupado com a espiritualidade de vocês. Então eu quero ouvir vocês, porque eu quero construir novas obras, para nós termos lugar para exercer nossa fé, nossa espiritualidade e tal. Mas ele não falou a palavra igreja, ele só falava assim: a gente vai construir, eu estou com um plano aqui, vou tentar buscar dinheiro na Europa, e pá, e pá, e pá. Beleza. Primeiro líder pastoral. O rapaz chegou, pobre, e disse assim: Dom Fulano, muito obrigado pela sua preocupação com a nossa espiritualidade. A gente está precisando de espiritualidade mesmo, a gente está com fome. Entendeu? O bicho estava achando que era um lugarzinho para ficar de joelho. Falando salve rainha, credo, e, sabe? E rezando o terço rosário. A comunidade católica está dizendo: a gente quer espiritualidade, dá comida. Quando o Papa João Paulo II visitou a Argentina, tinha uma faixa, só gente pobre, com a panela, aqueles panelas que os argentinos sabem fazer, a classe média argentina, mas eles estavam batendo panela com uma faixa: tenemos hambre. A gente está com fome. Entende? Então, o que esse autor está tentando fazer? Recuperar o sentido de integralidade da espiritualidade. Espiritualidade não trabalha com partes. Espiritualidade afirma a integralidade da experiência humana. Por isso é que ele vai tentar reabilitar, primeiramente, a corporeidade. Acabei de dar vários exemplos de corporeidade. Sexo. O prazer de tomar um chopp. A fome. Ele vai citar os 5 sentidos. Tato, olfato, paladar, audição, visão. Sabe? Para quê? Para mostrar uma coisa básica. Ele vai fazer diferenças internas dos sentidos para dizer uma coisa óbvia. Os sentidos corporais, eles acolhem o mundo. Só para usar uma expressão melhor para o que ele quer. Nossos sentidos corporais, eles não mexem com abstrações. Eles mexem com pronomes demonstrativos. Sabe o que é o pronome demonstrativo? Este computador, este copo, essa pessoa, esse ato amoroso, essa experiência, aquele, aquilo, sabe? São pronomes que singularizam. O que ele quer mostrar? Que o nosso corpo sempre remete a nossa vida a pronomes demonstrativos. Eu não estou comendo bolo. Eu estou comendo o bolo que a Miriam fez. Eu estou comendo esse bolo. Eu não estou comendo o bolo. É isso que o corpo faz. Eu não estou transando. As pessoas falam isso.
ao sexo, você está falando uma coisa genérica. Quem são as pessoas? Quem é que está se relacionando? Isso tudo é abstração. Quando os corpos se tocam, são corpos com nomes, com histórias. Eu não transo com vento. Sei lá, poderia. Agora pensando bem, até que poderia. Mas vá lá. Os pansexuais transam com tudo. Eu ainda não cheguei a essa evolução. Tô quase. Mas o que isso significa? Que as nossas relações são sexuais, elas são com pronomes demonstrativos. E por isso elas têm nomes próprios ali. É isso que esse autor mostra. Como é que a gente vive uma espiritualidade sem pronomes demonstrativos? Sem experiências concretas. Olha, tem muitas maneiras de ter Covid. Eu tive uma. É nessa maneira de eu ter Covid que eu sei ou não que eu estou exercendo a espiritualidade. Eu sei ou não se eu estou tendo uma experiência de integralidade da minha vida. É pela maneira como eu sofro. É pela maneira como eu desejo, no meio da Covid. É pela maneira como eu estou pensando aquela situação. É ali naquela concretude que eu sei se eu estou ou não exercendo a minha espiritualidade. Teve um dia que foi muito bonito isso, assim. Eu estava muito mal. Eu não conseguia ficar sentado porque eu ficava tonto. Então eu ficava deitado. O dia inteiro deitado. E tudo que eu lia, via, quando eu comecei a poder ler, eu fazia tudo deitado. É horrível fazer isso, mas eu ficava com aquela coisa assim em cima de mim. Teve um dia que eu estava assim já cansado de estar cansado. Aparece a Rosana, abre a porta e ela fala uma palavra, porra, assim, de uma generosidade. Ela chegou assim, porque a gente não podia ficar se cruzando. Então ela entrou com a máscara, o Tomás no outro quarto, e ela olhou e falou assim: a gente está com saudade de você. É isso. Cara, isso tem uma significatividade. Isso tem uma grandeza. Isso tem uma potência transformadora. A minha vulnerabilidade está sendo amada. É isso que ela estava dizendo. Entende? A maneira que eu tive de ouvir isso é a espiritualidade. A maneira que eu tive de cultivar plenitude no meio daquele cansaço, ouvindo aquelas palavras, é espiritualidade. Como que eu ouvi aquelas palavras? Porque eu tenho audição. Mas eu também vi o gesto dela. Porque eu tenho visão. Em outras palavras, eu só pude ter aquela experiência de plenitude no meio da merda. Porque eu sou um ser corporal. Eu estava de olhos abertos. Eu tive uma experiência sagrada sem estar contrito, com o olho fechado, pedindo perdão. Entenderam? Que é mais ou menos o que a gente pensa que é a nossa espiritualidade. Exercício de interioridade que passa por purificações morais, por trabalhos contínuos de penitência. Penitência vem da palavra latina pena. Pressupõe que a gente tem uma espiritualidade que tem como fio condutor o castigo. O castigo. Como que a gente conseguiu aceitar isso? Essa é a pergunta que não quer calar. Não sei se vocês fazem. Eu tenho feito. Como? Como? Até os protestantes continuaram com uma vida de penitência, de purificação moral. Contrição, purgação. Então esse autor está falando, olha, está na hora da gente corporificar a espiritualidade. Isso não significa que a gente não possa fechar os olhos e fazer oração. Isso significa que a gente não possa pedir perdão, nada disso. Mas significa que a gente tem que repensar a espiritualidade por meio da integralidade do ser humano. Posso falar de várias experiências riquíssimas de espiritualidade, que eu sei, não é só lendo esse livro, mas eu sei pela minha caminhada hoje, que é talvez mais profunda do que muitos rituais religiosos cristãos que eu participei, ou leituras bíblicas e tal. Eu me lembro, agora nas férias, eu estava correndo todo dia antes da pandemia, porque agora eu sou um atleta, né? Sou um corredor, sou um verdadeiro
Por isso que a pandemia, a Covid não fez nada em mim, porque é o meu histórico de atleta, né? Então, eu estava lá correndo todo dia. E aí, ainda bem que o meu presidente me ajudou a pensar isso. Eu gosto muito dele. Cara, sério. Aí, eu tava lá, correndo, cheguei em casa, eu tava correndo em média 1 hora por dia, eu tava exausto. Aí, o Tomás ele se cansou do jogo e falou assim para mim, pai, vamos jogar bola no Fluminense? E aí, cara, eu tava exausto, mas eu saí daqui e fui jogar bola com ele. E aí a gente começa a jogar bola e um sacaneando o outro, porque faz gol, não é gol. Aí de repente ele chegou para mim e falou assim, pai, olhou, juro, olhou para mim e falou assim, eu acho que não é aqui teu lugar, não. Eu falei assim, qual é meu lugar então? Aí ele falou assim, na piscina. Tá parecendo uma baleia, vamos para lá? Aí fomos para a piscina do Fluminense. Cara, e aí encontramos um amigo dele. Cara, a gente ficou lá, sem brincadeira, rindo. Criança dessas maluquices, e o menino tinha intimidade comigo, o outro. E a gente ficou sacaneando, então fizemos um lanche maravilhoso depois e voltei para casa. Ele vai tocar nisso, esse autor. Ele vai tocar no seguinte: quem retira da espiritualidade o corpo, o concreto, retira da espiritualidade o poder do instante. O que nos conecta com o instante são essas experiências quase sempre corporais. É o que eu ouvi do meu filho, o que eu estava vendo, o que eu estava falando também, o meu pensamento estava ali, é claro. Mas o meu corpo estava atuando, acolhendo e atuando naquele instante. Entendeu? Naquele instante. Pegaram? Então, com isso, ele coloca um desafio. A expressão que ele usa, é até o título de um subtópico aqui, é há mais espiritualidade no corpo. Ou seja, tem muito mais espiritualidade no corpo do que a gente imagina. Muito mais. Muito mais. Eu saí agora com a Regina. Eu, ela e a Gláucia, que é uma profissional do sexo. E fomos conversar, até para pensar o nosso projeto lá. Ela é que vai dirigir, né, dando as ideias para o nosso projeto lá na Vila Mimosa. E aí aconteceu as coisas engraçadas, é que no meio da nossa conversa, ela pegou uma intimidade e começou a falar sacanagem. A Regina está de prova aqui. E a gente ria. E começamos a brincar, sacanear e tal. Isso jamais existiria se eu fosse uma interioridade sem corpo. Isso só existe porque eu ouço, porque eu toco, porque eu abracei, porque eu comi com elas. Porque eu celebrei, eu gozei, eu senti prazer. Eu tomei um suco com elas. Por outro lado, esse autor é malandro e diz assim, olha, mas a nossa sociedade valoriza o corpo. Claro que valoriza. Daí a indústria da cosmética, estética, é a segunda maior indústria do planeta. Né? Alguns dizem terceira, mas vai lá. Alguns dados dão como segunda. Porra, é um negócio surreal. É uma cultura que fala muito de sensações. Mas de que sensações se trata? Um dos exemplos dele lá na frente é televisão. E ele usa um grande teórico dos meios de comunicação, que é o Marshall McLuhan. E ele usa um dado bem interessante, a televisão ela mexe com 2 sentidos do nosso corpo. A visão e a audição. Mas elas produzem uma coisa estranha. Retiram da visão e da audição uma coisa chamada singularidade. Porque todo mundo vê a mesma imagem e ouve o mesmo som. Enquanto as nossas experiências, quando eu como uma maçã, toco numa maçã, vejo ou sinto seu cheiro, não necessariamente é da Miriam, que pode estar doente, gripada hoje, e vai ter uma sensação radicalmente diferente. Então, o que ele vai tentar mostrar, por vários autores, não vou citar todos, é que a nossa cultura ela é uma cultura de uma corporeidade sem plenitude. É fácil perceber isso. Hoje nós valorizamos a atividade sexual. É só pegar a revista Marie Claire. Uma vez eu estava numa consulta e tinha lá a revista Marie Claire, a única que tinha para ler. Eu, por tédio, peguei a revista Marie Claire. Eu sou um grande leitor da revista Marie Claire.
E a capa estava dizendo assim: 10 maneiras de preservar a saúde sexual depois de 10 anos de casado. Eu falei, isso é mentira! Isso é mentira! Porra, não é assim! Porra, a pessoa tá louca! Quem é? Aí eu abri lá um monte de sexóloga falando, mas até falei, ou essas pessoas não são casadas, ou elas transam pouco, porque elas não têm noção do que é isso. Isso é errado, tá totalmente errado. Mas eu comecei a rir, lendo. E aí, estava escrito assim numa outra maneira, numa outra matéria. Não sei qual era o título, mas embaixo era assim: pesquisadores da universidade. É sempre uma universidade estrangeira nos Estados Unidos, tipo Massachusetts. Aí dá lá. Pesquisadores de Massachusetts dizem que quanto mais o ser humano tem orgasmos, menos doenças assim, assada, eles vão ter na vida. Eu falei, pô, mas eu vou transar para não ter doença? Nunca entendi também esse negócio. Pô, eu até falei para a Rosana esse dia, eu cheguei em casa e falei assim, Rosana, eu li lá na tabela da Marie Claire, a gente está abaixo da média, eu tô com muita preocupação de eu ter câncer, de eu ter alguns tipos de câncer, porque está dizendo lá que pode ter mais probabilidade. Quer dizer, quando você lê aquilo ali, falta uma pergunta. Com quem? Que relação? Quem me toca? Quem eu toco? Quem eu vejo? Quem me vê? Quem eu cheiro? Quem meu lábio toca? Numa cultura das sensações pelas sensações, a gente perdeu a riqueza das relações que estão em jogo com os nossos corpos. É isso. Posso citar aqui um exemplo que eu já usei várias vezes em sala de aula, em palestra e tal. As pessoas, se a minha sexualidade ela fosse tão somente, como disse o Freud, uma questão instintual, o Freud disse que isso é abominável, eu teria cio. Sabe cio? É o exemplo que Freud usa. Né? Minha sexualidade não pode ser equiparada de um cachorro, porque eu não tenho cio. Como é que eu sei que eu não tenho cio? Fácil. Se minha esposa morrer, e se eu tenho amor por ela, não adianta falar assim, olha, cara, tem uma mulher linda, muito gostosa, querendo transar contigo. Mas minha esposa acabou de morrer, eu amava minha esposa. Não é assim que funciona. Eu não transava com a minha esposa porque eu estava no ciclo biológico, eu estava no cio. A minha relação é com a Rosana. E se as coisas fossem tão simples, basta trocar o personagem para um outro do mesmo gênero que eu teria a mesma performance. E não é assim. Pelo menos não é assim em muitos dos casos. E aí eu sempre uso esse exemplo. Eu não transo com a Rosana por ser mulher. Senão eu transaria com qualquer mulher. Eu transo com a Rosana, vírgula, que é mulher. É isso que esse autor está falando. A nossa sociedade, ela fala em múltiplas sensações, mas sem a especificidade das relações. Estar na ICI não é estar numa igreja da Assembleia de Deus. Ah, mas é tudo cristianismo. Isso é babaquice, claro que não. Tem história, tem tradição, tem pessoas, tem cheiro, tem tato, tem beijos, tem abraço. Tudo é muito diferente. Tudo é muito diferente. E se eu não levar em conta a especificidade dessas relações, portanto, corporais, eu vou achar que basta aplicar uma receita de bolo para tudo dar certo e não dá certo. Entenderam? Então, o que esse autor está dizendo é: o nosso mundo ele não recuperou o corpo. Ele experimenta o corpo sem potencializar as relações. Entendeu? As pessoas hoje, o problema delas não é sexual, o problema delas é achar que elas têm que estar no cio. Porra, não tem que estar no cio não, me desculpa, cara. Me desculpa, não é assim. Pelo menos não é assim que eu penso no meu caminho. Uma vez que a espiritualidade é mística, como nós falamos, é fazer um caminho.
Qual é a qualidade desse caminho que eu posso transar com qualquer um que, na verdade, eu não estou me relacionando com ninguém? Qual é isso? Eu estou falando uma mensagem de Jesus para qualquer um, mas eu falaria em qualquer ocasião, sem ter relação com nenhuma pessoa da comunidade concreta que está ali em jogo. Ontem, né, o Edson tinha falado no sábado que não poderia participar. Aí, sábado à noite, eu fui anotar a minha fala de ontem lá na questão do diabo. Eu fiquei muito tempo falando, será que eu toco nisso? Que a ICI não são outros lugares, não é a sala de aula, que eu falo coisas escandalosíssimas, ali é um lugar acadêmico. Ali as pessoas estão ali para ouvir coisas assim. Mas eu estou numa comunidade, tem pessoas muito mais antigas ali, que têm raízes, que têm compreensões diferenciadas. O escândalo pelo escândalo vale? É esse o momento da ICI? Falar do diabo dessa maneira, nesse momento, vale a pena? Isso tudo ficou na minha cabeça. Por quê? Porque não tem uma receita de bolo que eu possa falar de qualquer lugar da mesma forma. Eu tenho que pensar as nossas relações. Isso é corpo. Entende? Mas chegou uma hora que o diabo falou comigo, vai lá. Aí eu ouvi, né? Eu não devia ter ouvido, mas vai lá. Não consegui. Ele me tentou mais do que eu podia. Então, tudo isso que eu estou dizendo, ele vai falar sofrimento, o gozo dos sentidos, mas o peso da rotina, a rotina cotidiana que tira da gente o poder de perceber que cada dia que eu olho tem um sol, todo dia. Hoje não teve tanto, mas vai lá, tem um sol. Olhei, engraçado. A gente acha que a gente está olhando o mesmo sol. A rotina nos faz isso. Ela produz um automatismo que tira da gente a riqueza de, a cada dia, ver novamente um novo sol. Ver novamente um novo sol. O filósofo Heráclito de Éfeso, século VI a.C., escreveu um textinho, uma frase, que só diz assim: o sol se renova todos os dias. Parece bobo, mas não é não. Cada vez que eu vejo o sol, eu vejo um sol. A cada vez que eu vejo o sol, eu vejo pela primeira vez aquele sol. Ver o sol é difícil pra cacete. Porque a gente acha que tá vendo a mesma coisa. Claro que não. E essa é a grandeza da espiritualidade, vai dizer o Tolentino. É que ela me torna presente para o que se apresenta. Então ele chega a essa grande questão. Qual o sentido dessa espiritualidade que ele vai propor? Qual o sentido? Essa espiritualidade que está relacionada a um instante. Ele vai falar algo muito parecido com o que a gente disse aqui na vez passada. Que a palavra instante, para essa experiência da espiritualidade, ela não é contrária à eternidade. Instante é onde a eternidade toca o tempo, diz ele. Em outras palavras, um instante não é o tempo cronológico. Um instante é o tempo grávido da eternidade. Grávido. Vamos usar essa metáfora. Se está grávido, ele tem uma certa gravidade, no sentido muito positivo da palavra. Ele tem um certo peso. Se a cada instante há uma possibilidade de eu experimentar a eternidade, nas minhas relações concretas, corporais, na maneira que eu tenho de acolher o que se apresenta, então, a cada instante, nós temos uma plenitude correspondente. Seja isso no sofrimento, na Covid, estou falando que eu acabei de passar por isso. Seja no deserto de Jesus, com Satanás, o diabo, batendo um papo, discutindo Bíblia, segundo os evangelhos de Mateus e Lucas. Né? Seja aqui entre a gente. Seja tomando um chopp. Entende? É isso que ele vai dizer. Instante é a interseção de tempo com a eternidade. É exatamente o que eu falei da última vez. Porque a palavra instante, ela foi introduzida na teologia por Lutero, que cria uma palavra em alemão, Augenblick, para falar dessa experiência, que quando eu pisco o olho e experimento a presença de Deus, eu olho e tudo é novo.
Mas são as mesmas coisas que eu vejo, mas eu não as vejo do mesmo modo. Não são as coisas que mudaram, a relação mudou. Por isso, para experimentar a eternidade aparecendo no instante e a cada instante, entende? Eu tenho que ter uma capacidade desgraçada, sabe, de acolher integralmente o que está se apresentando naquele instante. Entende? Daí ele usar uma expressão que não é dele, é de um teólogo alemão e filósofo alemão chamado Johann Baptist Metz. Né? Em português seria João Batista Metz. É um cara muito bom. Ele escreve um livro chamado Mística de Olhos Abertos. O que é mística de olhos abertos? Mística é uma palavra que tem uma história muito grande, que tem a relação entre dois termos. Ela vem de mistério, né? E mistério, por sua vez, em latim é sacramentum. Mas mistério, de onde vem mística, significa literalmente lugar da divindade. Ou silenciar-me para entrar no lugar onde se revela a divindade. É isso que significa literalmente mysterion em grego. Místico é quem se coloca no lugar onde a divindade se revela. O que ele está dizendo aqui é que se a divindade se revela num instante, e se o instante ele engloba tudo que está se apresentando aqui, ou seja, um instante é o que se presentifica integralmente para nós e em nós, então, essa mística do instante é uma mística dos olhos abertos. Por quê? É uma mística que acolhe, que recebe o que se torna presente, o que se apresenta. Lembre-se do Ricardo Reis, heterônimo do Fernando Pessoa. Para ser grande, ser inteiro. Você lembra? Para ser grande, a gente tem que ser inteiro. É literalmente o que esse autor está dizendo, mas é literal. Ele cita Fernando Pessoa, Mário Quintana aqui, ele cita Clarice Lispector ao longo do texto. A experiência poética da vida e várias sabedorias que essa experiência traz estão querendo mostrar para ele que a experiência poética é aquela que ela não entra em transe para a gente ir para um outro plano. Ela entra em trânsito para a gente navegar no instante. Navegar. Incorporar o que se revela no instante. Daí a expressão dele, que não é dele, é uma expressão dos estoicos que escrevem em latim, né? Os estoicos latinos. Ele usa essa expressão dos estoicos, que diz assim: um instante não é um simples presente. Um instante é tornar presente o que se apresenta. Instante não é um simples presente. É tornar presente o que se apresenta. Em outras palavras, que espiritualidade é essa que a gente está falando aqui, do instante? O que é isso? Qual é a grandeza do que a gente está dizendo? A grandeza é fácil saber. É facílimo saber. Vou contar uma história para vocês, que o Nietzsche conta em 1881. Essa história é fantástica. É uma parábola que ele quer mostrar. Pô, vocês estão gravando, mas vou falar mais uma besteira aqui. Como a gente vive na merda, sabe? Como a nossa vida é uma merda. E ele diz o seguinte: vamos imaginar que alguém está na sua mais solitária solidão. Quer dizer, o cara está na merda, né? E aí chega um demônio, ele fala demônio, e chega para esse cara e fala assim: aí, Roberval, a partir de hoje, tudo vai se repetir igualzinho na mesma sequência e ordem, até esse instante aqui. Você vai parar esse instante e vai voltar lá no teu nascimento. Aí volta, pá e volta, pá e volta, pá e volta. Igualzinho. E ele diz o seguinte:
Você, Roberval, não ficaria puto, rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio? Pegaram o problema? Vamos lá, Roberval, você, Patrícia, que tá achando que vai passar de ano só porque disse que leu, não é assim? Euricão, que também leu, que tá com essa barba esperando o Natal, esperando o Natal chegar. Isso, faturário. Vai ser o Papai Noel. Começa, Eurico. Pode perguntar logo, Eurico. Vai lá. Não, colocar. Fui perguntar, todo mundo leu, pô. Mas eu dou a primazia para o Roberval, se ele quiser falar antes. Tem, Roberval? Eu falo depois. É. Eu quero ver as provocações de vocês. É isso que eu estou interessado. Valeu, grande Roberval, amigo querido do peito e da alma. Alexandre, está me ouvindo? Alexandre, está me ouvindo? Pode falar, tô sim. Tô sim, pode falar. Uma coisa que me chamou a atenção na leitura desse trecho que foi enviado pelo Roberval, e eu nunca tinha feito essa associação, mas ouvindo você agora e pegando a dinâmica da mística, da espiritualidade, o Tolentino focou os nossos 5 sentidos, a importância deles em relação a essa caminhada. E a gente poderia acrescentar até o 6º sentido, talvez onde more a nossa espiritualidade, não é, não, Alexandre? Terminei. Gostei, né? Eu ia falar que eu tenho medo do 6º sentido por causa do filme. Então. Se lembra do filme? Eu vi aquele filme várias vezes. Aquele filme. É muito legal aquele filme. Isso aí. Você sabe que tem muitos autores que falam no 6º sentido, mas é uma metáfora, é claro, né? Por quê? Os orientais, eles usam essa ideia do terceiro olho, ou para alguns autores do 6º sentido, que não seria um sentido à parte, não seria uma coisa fora dos outros. Seria essa capacidade, isso aí que é a espiritualidade, né? Essa capacidade de produzir integração, produzir integralidade. É claro, se a gente usar com essa conotação, concordo. Né? A espiritualidade é isso, que articula tudo para nos tornar um só, sendo tão múltiplos, né? Então, é nesse sentido, concordo com você. O que mais? O que eu achei é um ponto assim, queria, se possível, a gente discutir um pouquinho, é que ele fala assim, que a nossa sociedade do século XXI é uma sociedade em depressão. E aí ela vive o excesso de tudo, de expectativas, de informação, de solicitações, e está atropelando a pessoa humana e empurrando-a para um estado de fadiga. Então, assim, tudo isso que você apresentou é maravilhoso, só que aí, como é que a gente vai oferecer isso para essa sociedade depressiva, que está nesse excesso dessa fadiga, né, em função aí dos sistemas econômicos e produtivos que a gente conhece aí bem, assim, ninguém tem tempo para nada, né? Essa é a grande verdade, assim. Então, e aí isso me chamou a atenção. E o outro ponto é que ele propõe uma reativação desses sentidos como uma pedagogia, né, de reativar esses sentidos, que aí ele vai começar a trabalhar cada sentido desse. E ele também pontuou que a rotina ela é saudável em certa medida, porque ela faz com que a gente habite esse lugar de confiança no tempo. Isso me chamou a atenção, porque às vezes a gente mete o pau na rotina, mas assim, ele está trazendo como um ponto positivo, ele tem um efeito saudável, a rotina, porque de alguma forma ela nos faz habitar o tempo de uma forma confiante. Aí se você puder juntar isso daí, esses pontos isso me chamou a atenção nesse... Vou pegar um livrinho para te mostrar. Eu achei ele aqui atrás, quando você estava falando. Espera aí.
Tá. Ele se remete a esse autor aqui, quando ele fala de cansaço. Byung-Chul Han é um sul-coreano naturalizado alemão, que escreveu essa obra que é que ele se remete, Sociedade do Cansaço. Esse autor é um autor que eu gosto, vou até dar um curso de mestre para o pessoal de São Paulo. Esse autor que ele está citando é o seguinte, ele tem uma compreensão do nosso tempo que diz o seguinte, no tipo de capitalismo da nossa era, que é o capitalismo neoliberal, a forma como os sujeitos são produzidos não é baseada num conjunto de repressões morais. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. É baseado no tu podes e por isso tu deves. Yes, you can. Sabe? Yes, you can, man. Yeah. Are you gonna do that? Sabe aquela coisa americana? No pain, no gain. Sabe? No pain, no gain. Eu consigo, eu vou lutar, eu vou lutar. Então, ele diz que esse momento da nossa estrutura social orientada por esse tipo de capitalismo não parte do não, mas parte de uma autoimposição de uma liberdade que está sempre se vencendo e conquistando, e se vencendo e conquistando tal. Ele chama de ditadura da positividade, é assim que esse autor chama. Isso produz não repressão, mas esgotamento. Essa é a tese desse cara. E daí, a metáfora do nosso tempo não é mais o vírus. O vírus é sempre um agente externo que entra na gente para produzir algum colapso. A metáfora, ele até cita, né? O Tolentino cita isso. Isso é um clássico nesse autor. A metáfora do nosso tempo é o aparelho neuronal. É assim que ele fala. Por quê? Porque o aparelho neuronal, ele está ligado, ele tem conexões que buscam fortalecer continuamente a si mesmo. Então, o nosso tempo é um tempo onde os sujeitos... É só você pegar o coach. Ele ajuda você a organizar, a alcançar meta, e depois outra meta, e depois outra meta, e depois outra meta, e é sucesso, e é conquista, e é sucesso, e é conquista. E são fins. Eu posso, cara, eu vim lá de baixo, né? Mas eu posso, eu sou o Ronaldinho, eu vim lá da merda, mas agora eu posso, agora eu tenho 300 milhões na conta, mas eu posso, e eu vou. Onde é que eu paro? Eu não paro. Eu tô sempre ultrapassando. A minha meta, quando é atingida, já se torna um meio para outra meta. É isso que ele fala. Esse sujeito, que ele chama do desempenho, ele não sofre mais doenças que são de cunho viral, ou seja, de um agente externo que bota um colapso. Ele tem uma doença que nasce, o famoso burnout. É uma queima dele mesmo, é uma destruição interna, é uma combustão. Isso é um burnout, em inglês. Isso é comum, se você for à França hoje, tem uma galera... Meu primo trabalhava na França até uns 4 meses atrás, agora está na Bélgica. A maior parte das licenças trabalhistas é por causa de burnout. Porque você está sempre trabalhando, aí você sai do trabalho, você tem que fazer umas planilhas em casa, aí mas você tem que sábado adiantar, mas aí você tem meta para bater. Aí você bateu, aí você tem outra meta. Então, você está trabalhando, workaholic, você vai. Isso em tudo. Tudo, performance sexual. Não, hoje eu trepo uma vez por dia, mas aí eu consigo um remedinho, aí são 2. Aí não, mas eu consigo um outro, são 3. Porra, por semana, 12. Porra, 12 pra mim é faixa etária, eu tenho que estar... Então, ele diz o seguinte, cansaço não é a palavra que ele usa em alemão, ele usa a palavra esgotamento. Nós estamos na sociedade do esgotamento. Vidas esgotadas. Vidas que não conseguem não poder alguma coisa. Vidas que só querem poder, só querem conseguir, só querem alcançar. Vidas que não conhecem, a expressão que esse autor usa é poder não poder. Eu posso não poder. Eu posso ser impotente. Eu posso ser vulnerável. A nossa sociedade não é a sociedade da vulnerabilidade. É a sociedade da invulnerabilidade. Entendeu? É da imunidade total, nada me atinge, eu posso tudo. A pergunta que esse autor faz é, nesse tipo de sociedade, isso é uma hegemonia, hein? Isso não é em tudo que é lugar. Nesse tipo de sociedade, onde todo mundo faz muita coisa sempre,
e não tem tempo para parar, como é que eu posso acolher as coisas? Como é que eu posso... Exemplo que ele usa. Como é que eu posso sentir o cheiro de uma flor? Como é que eu posso? Né? Eu não posso. Então, o que ele diz é que nessa sociedade a gente tem que ter uma quebra. Esse autor, um dia a gente pode estudar esse autor, ele tem um livro chamado A Filosofia do Zen Budismo. É sobre Zen Budismo, mostrando como no Oriente há muitas estratégias culturais, por mais que eles também hoje em dia sejam workaholics, eles são ocidentalizados, né? Japão, parte da China e assim por diante. É aquela loucura. Meu pai trabalhou com os chineses na Vivo. Os chineses chegavam mais cedo e sabiam muito mais tarde, mas muito mais tarde que os funcionários brasileiros. Era um negócio que você falava, cara, esses caras são escravos. Então, mas nas tradições orientais há um mecanismo cultural para dizer a vida só aparece quando a gente para. É isso que esse autor Tolentino está dizendo. A gente precisa pensar a espiritualidade dentro dessa sociedade como uma parada para acolher e não somente para fazer. Entendeu? Uma pergunta que um autor alemão fez em 1928, uma pergunta que eu gosto demais. A gente vai a uma festa, vamos usar esse exemplo, mas uma festa legal, que as pessoas estejam conversando sobre a pandemia, conversando sobre a economia, todo mundo com muito estudo, uma festa num lugar bom, uma casa boa, ou uma cobertura legal, todo mundo ouvindo ali um Chico Buarquezinho, uma musiquinha, sabe? Tomando aquele vinhozinho, porra, aqueles assuntos interessantes. Você sai dali e fala, pô, conheci um monte de gente inteligente. Esse autor faz uma pergunta em 1928, hein? Depois de você ficar 5 horas nessa festa, quando você for dormir, se você fizer uma pergunta, o que aconteceu comigo durante essas 5 horas? E esse autor diz assim, a maior parte das pessoas vai responder assim, nada. Porque nenhuma transformação radical aconteceu em si. Eu estive ali sem que aquilo fosse presentemente em mim. Sem que aquilo fosse tão presente ao ponto de me transformar. Esse autor que o Tolentino está citando, ele está dizendo isso. Nós fazemos tanta coisa e somos tão vazios de nós mesmos. Nós nos esgotamos, mas nós não conseguimos acolher qualquer possibilidade de plenitude. Então, nesse tipo de sociedade, como é que a gente pensa a espiritualidade? Vou usar uma resposta para você. Eu não tenho resposta para isso, não. Mas a Regina está me vendo aqui, ela não sabe dessa história. Depois de eu conversar com a Gláucia, eu tive... Vou usar a linguagem chula mesmo, porque é assim que elas chamam. Em 2 puteiros eu fui conhecer, até para o nosso trabalho. E tive para saber o seguinte, que tipo de espiritualidade a gente vai cultivar com essas mulheres? Que são mulheres que trabalham em casas que cobram R$50 e mais R$15 para casa. Uma casa que eu conheci no centro, de mulheres prostitutas muito pobres, cobra R$25 10 minutos e 35 meia hora. E a Gláucia, essa mulher, me colocou na cabeça isso. Não pode ser uma coisa impositiva, moralista, ela colocou várias coisas. Essas meninas, às vezes, têm relação com outras religiões e tal. E eu pensei essa sua pergunta. E aí, Roberval? Uma menina daquela, que às vezes tem lá 20 anos, faz tantas relações sexuais por dia, nem sei quantas, naquelas exposições, tanto às drogas quanto certas violências. Como é que a gente vai exercer a espiritualidade e cultivar? E aí, eu fui numa das casas, que eu nem sei, lá no início da Vila Mimosa e uma no centro. E a menina, que eu não sei o nome, a Gláucia tinha falado, eu não sei, me levou lá atrás, onde tem os quartinhos que não são quartos, um negocinho desse tamanho. Uma tábua com um colchãozinho desse tamanho. E aí eu vi o que ela queria, a moça lá queria me mostrar. Em frente tinha um altar.
e tinha uma pombagira com oferendas à pombagira. E aí, Roberval, eu fiz uma pergunta para elas. Vocês acreditam nela? Aí elas falaram na hora. Claro, muito! O que ela faz por vocês? Olha, eu escrevi sobre pombagira no meu último livro. Eu entrevistei mais de 10 pombagiras para escrever o último capítulo do meu livro. Então, é uma figura que eu tive um certo conhecimento nos últimos anos. Mas eu perguntei para elas, o que ela faz por vocês? E aí, a menina mais velha falou assim, não deixa cliente bater na gente. Quando eu fui no centro da cidade, nessa casa que as meninas fazem programa por R$25, um lugar que foi um dos piores lugares que eu já entrei na vida, também tinha um trabalho de Umbanda para entidades. Eu perguntei qual é a entidade, porque não tinha imagem. E aí uma delas falou pombagira, eu já sabia, né? Mas eu falei. E fiz a mesma pergunta. Vocês acreditam nela? Aí elas falaram, claro. O que ela faz por vocês? Na hora, uma delas, uma menina negra, estava pelada, literalmente pelada, falou assim, protege a gente. Roberval, a minha pergunta é a seguinte, eu vou trabalhar a espiritualidade, eu tenho que saber quais os símbolos dessas pessoas permitem a elas essa parada, esse momento de quebra nessa atividade produtivista do nosso capitalismo, que o sexo também é, contínuo, e faz com que elas acolham proteção, amor, ternura. Eu não posso chegar ali com um símbolo cristão, a Bíblia é um símbolo. Como disse a Gláucia, as pessoas passam aqui, ela faz ponto lá na rua, perto da Vila Mimosa, e às vezes passam lá, ela me contou, falando assim, Jesus ama vocês, convertam-se. O que está dizendo? Jesus ama vocês, mas vocês são impuras, vocês são uma merda. E ela falou para mim, se vocês impuserem isso, as meninas não se abrem. Eu tenho que saber quais são os símbolos que eu posso usar para que elas possam se abrir. Então, eu queria conhecer. Então, Roberval, é isso que esse autor está tentando perguntar. Se a gente não conhecer a nossa sociedade e o modo como a nossa sociedade ela vive de maneira frenética, produzindo, sem que a gente consiga parar, como é que a gente vai falar de espiritualidade? Sim. Entendeu? Então, eu tenho que ter mecanismos para essa parada. O que eu estou querendo fazer com as meninas lá é pensar como Jesus, mas também outros símbolos religiosos, vão possibilitar às meninas uma parada para que a gente possa cultivar outras possibilidades. Entende? A gente tem que se perguntar aqui quais são essas estratégias. Não tem receita. Pombagira aqui, para a maior parte, não fala nada. Para elas, não tinha uma imagem de Jesus. A gente tem que levar isso em conta. Para a gente, se não tiver Jesus, não tem sentido. Talvez o símbolo Jesus dê uma quebra. Quando a gente fala Jesus, o tempo muda. Então, é isso que esse autor está querendo dizer. Primeiro, eu tenho que reconhecer como hegemonicamente as nossas sociedades funcionam. E depois, como que a gente vai produzir estratégias para quebrar. Para quebrar. Ok, obrigado. Nada, amigo. O quê? Alexandre. Oi, Marcinha. Eu estou pegando o meu caso. Períodos da minha vida onde eu tinha um sofrimento, eu não sinto, eu apago da minha memória, eu não guardo. Não é bom, é melhor descartar. É melhor passar por ele com o olho meio fechado, sem olhar muito o que você está passando, tem que passar, passa mesmo, mas você não quer guardar cada segundo. Essas mulheres pegam a pombagira, eu entendo, porque a pombagira empoderam elas. Na hora que alguém vem para atacar, elas levantam. Elas se sentem empoderadas, então elas têm como reagir. Então, a pombagira, para elas, é um escudo. Mas a vida delas é muito sofrimento. Como é que elas vão fazer um
um caminho. Guardar cada momento. Que momentos! Que coisas boas elas vão ter quando estão ali transando com meia dúzia de caras esquisitos, fedorentos, horrorosos. E daí? Marcinha, eu estou tentando, eu junto com a Regina, mas antes de começar os trabalhos, já tem gente se interessando em participar. Eu vou propor para o conselho, né? Eu conversei bastante com a Regina, com ela, para a gente propor alguma coisa a partir das demandas delas, né? Não vou ali impor nada. Vou tentar trabalhar a partir de certas demandas e que seja pertinente para elas. Mas eu tenho tentado ouvir, dialogar, ver como é que é. Essa menina, tem a minha idade, a Glaucia, ela me ensinou uma das coisas mais bonitas dos últimos anos. Eu estive com ela antes de sair com a Regina e ela. A gente marcou de se encontrar, tomei um suco com ela, e ela disse que teve uma experiência no Ramatiz, que é um centro espírita na Tijuca, com Jesus. Mas ela disse que no Ramatiz não apresentaram esse Jesus. Ela teve a experiência. E qual foi o Jesus que ela experimentou? Era o Jesus que não acusava ela. Essa foi a primeira coisa que ela falou. E era um Jesus que não chegou para ela e falou, se você não sair daí, você não tem parte comigo. E essa mulher, olha só que coisa bonita, ela fez reiki, sabe reiki? Reiki, né? Com as mãos e tal, que produz cura, né? Uma coisa oriental. Ela chegou para mim e disse assim, Alexandre, você está melhor? Eu falei, estou melhorando, ainda não estou 100%. Aí ela disse a seguinte frase para mim, é porque eu tenho aplicado reiki em você todo dia. Essa mulher estava cuidando de mim. Vamos traduzir em português. Essa puta da Baixada Fluminense estava cuidando de mim. E aí ela falou uma das coisas mais impressionantes que eu ouvi nos últimos tempos. Ela disse assim, que ela conversou com Jesus para saber, eu saio dessa vida, eu vou fazer ou seja, ela começou a pensar moralmente aquilo. E ela disse, olha, eu ganho aqui bem, eu sustento bem meu filho, ela tem uma história de muita dor, o filho dela mais velho morreu de uma maneira pesada, e ela tem lá um monte de coisas, mas ela disse assim, quando as pessoas falam que só tem sofrimento aqui, elas não notam que a gente também é alegre. E quando diz que só tem filho da puta lá, elas não notam que também tem muitos homens que estão precisando do nosso ombro. E ela falou o seguinte para mim, hoje eu falo com Jesus que eu estou indo para a pista e que eu vou fazer de tudo para ajudar essas pessoas. Eu aplico reiki, eu oro por eles. Ela falou, eu penso nesses meus clientes e eu acredito que Jesus está comigo quando eu estou fazendo isso. Então, o que eu quero te dizer, Marcinha, é que existe muito sofrimento. Realmente, a condição é uma condição que a gente... Se você indo lá e você vendo as imagens, você já entende um pouco. Mas, olha, tem ternura, tem o reiki, tem o abraço, tem as mães, muitas são mães. Então, o que tem Raabe da Bíblia? Tem Tamar da Bíblia. São putas. Isso que é importante da gente ver. É que existe uma potência de espiritualidade que, com outros termos, às vezes nem de maneira consciente, está sendo exercida. Olha, eu cheguei num lugar que eu conheci lá, rapidamente as meninas queriam fazer programa comigo. E elas já vêm logo falando assim, vamos namorar gostoso? Foi a primeira pergunta. E a outra falou assim, vamos fazer um programinha e tal? Aí eu falei para ela, olha, eu vim aqui... Não, eu tô falando assim, eu estou saindo da Covid e nem o meu pé está levantando. Então, vai ser difícil eu conseguir fazer alguma coisa. Mas eu posso tomar um refrigerante, eu posso pagar alguma coisa para vocês, e eu estou querendo aqui conhecer, tal. Aí elas me levaram. E aí eu paguei uma cerveja de latinha para outra, um refrigerante para outra, e tomei um Guaravita. Isso num dos lugares. No outro, eu só paguei a cerveja e fui embora. Cara, sem brincadeira, eu fui tão respeitado. E eu não falei que não tinha negócio de pastor, de nada. Eu falei que eu estava querendo saber, que eu conheci uma pessoa dali, que indicou o lugar e tal, e fui e conheci.
E elas foram tão amorosas. Então, Marcinho, o que eu acho que a gente pode fazer é, ao dialogar com essas potências que tem ali, saber quais os símbolos, quais os métodos que vão fortalecer muitas coisas que elas já vivem. Vou citar, uma delas conversou comigo lá dentro e falou, olha, eu não trabalho, muito tempo que eu não trabalho aqui, mas eu vim aqui porque eu moro com a minha avó. E minha avó está no hospital, não sei nem qual é a doença. Pronto. E isso é uma realidade. Entende? E tem a preocupação com uma avó, com certeza muito pobre. Eu, com certeza, estaria fazendo o mesmo ou outras coisas, na mesma situação, ou pensando em alguma, talvez furtando, roubando, não sei. Então, e isso para dizer serviços ilícitos. O dela que está ali proporcionando prazer para um ou para outro, em situações, às vezes, degradantes, mas tem muita coisa ali que nos faz pensar espaços de exercício de espiritualidade. Então, eu estou querendo, junto à Regina, ouvir, entender e, a partir do que elas vão propor, criar alguma coisa para que a gente possa ser ali um instrumento de favorecimento de outras possibilidades. E mais, o que eu tenho notado, assim como eu vou ao candomblé, ao umbanda, ao budismo e tal, e me coloco no lugar de quem tem a aprender, quando eu saí com a Regina, e antes da Regina, quando eu encontrei a Gláucia, sem brincadeira, quando eu cheguei, eu agradeci a Deus pelo quanto que eu aprendi com essa mulher. Eu tenho certeza que essa mulher tem muita coisa a me ensinar. Ela até brincou com a Regina, falou um monte de sacanagem comigo, mas tem uma sabedoria de uma prática, e ela se meteu com drogas, e ela viu os âmbitos, e ela falou, olha, já tive muita coisa com isso, já trabalhei em agência, já conheci gente famosa, já tive clientes famosos com dinheiro, e aí tudo foi mudando, e ela falou, olha, fiquei mais velha, entrei nas drogas, e aí ela tinha me contado, experimentei o amor de Jesus. Então, ela tem toda essa entende? Então, uma outra questão nossa é trabalhar com a espiritualidade, é ser poroso, é deixar-se penetrar. A puta tem que me penetrar. Eu não tenho a verdade da vida dela. Não. Ela tem que entrar em mim e me indagar e me... Alexandre, vou te interpelar, não da maneira que você quer, mas da maneira que a gente vive. E olha, nesse lugarzinho que eu entrei, a Regina sabe disso muito mais do que eu. Tinha muita gente pelada lá, nos dois lugares, assim. Cara, para nós que somos, assim, ratas de igreja, o que é nu na igreja? Sabe? É quase uma ofensa. Cara, mas é um nu muito diferente, tem histórias. Aquela vagina tem muitas histórias. Aquele peito tem histórias, alegrias, dores. Se aquilo não entrar em mim, como é que a gente vai poder trabalhar a espiritualidade? Como? Não sei. A gente vai trabalhar religiosidade, imposição de doutrina, aí outra coisa. Mas espiritualidade, isso aí que a gente está falando aqui. Eu contei para vocês a história do Dom Helder, né? Com a puta mais famosa do Recife, não contei? Ela queria, toda sexta-feira santa, ela pedia para o carcereiro do presídio mais pesado de lá, tipo Bangu daqui, ela pedia para transar, para fazer uma visita íntima com um preso que estivesse mais estropiado, violentado, estuprado. Sexta-feira Santa, porque ela achava que ela podia amenizar a dor de Jesus na cruz. E aí? E ela foi ao Dom Helder Câmara para saber o que eu estou fazendo é pecado? Mas ela sabia que ela estava falando com um gênio, né? Com um gênio da fé. E aí o Dom Helder falou para ela, minha filha, Jesus se regozija no gozo de vocês. Cara, essa cena, eu fiquei pensando nessa cena, eu conheço essa história há uns 15 anos. Eu penso sempre nessa cena de uma prostituta procurando o preso mais destruído na Sexta-feira Santa, contemplando Jesus, agonizando na cruz, falando, eu vou te dar prazer, Jesus. Mas onde é que eu te vejo? Nesse camarada que está excluído, fudido, arrebentado, está crucificado. Então eu vou transar com ele, eu quero que ele goze, ejacule, e eu quero que você na cruz tenha prazer e não só dor. Eu paro para pensar isso hoje e falo, essa mulher sabe muito mais que eu, que nunca imaginei na minha vida
uma puta aliviando a dor de Jesus. Entendeu, Marcinha? Então tem tudo isso. Para Deus nada é impossível. Ponto. Quando a gente sair da quarentena, eu espero que a nossa amiga Gláucia e outras meninas possam estar conosco lá para a gente ouvir, para a gente aprender, para a gente conversar, né? E quem quiser, claro, ir no nosso trabalho, que a gente vai daqui a pouco começar, melhor ainda, né? E que essas pessoas possam nos ensinar uma espiritualidade que é diferente de algumas normas que a gente aprendeu, né? E que é cheia de dor, mas que nos faz rir. Pergunta para a Regina, a Gláucia faz ali a gente gargalhar. Tanta piada, tanta brincadeira, lúdico, sabe? Uma palhaça, sabe? No melhor sentido da palavra. Né, Regina? Aí, Regina. Ai, sei lá. Poxa vida. As pombagiras, é isso que você falou. É isso. Elas estão ali porque elas se sentem empoderadas, amadas, cuidadas. A Maria de Jesus, Jesus de Nazaré, elas olham e se veem julgadas, condenadas, sabe? A gente tem que repensar. Elas estão nos ensinando, hein? Elas estão nos ensinando. Não é? Eu seria capaz de chegar para elas e falar assim, olha, quando você vai trepar com um cara aqui dentro, Jesus está do teu lado. O Espírito Santo é um escudo na tua vida. Não tema. Ele está contigo. Ou eu falaria assim, ele se afastou porque você transou cobrando. A pombagira chega para ela e diz assim, vai que eu estou contigo. Não tema. Leva o dinheiro da tua avó. Maria estaria falando para ela, Maria católica tradicional. Estou falando do imaginário, não é da Bíblia, não. A Maria estaria falando assim, você perdeu a virgindade, coitada. Tem que andar de véu preto. Sabe? Porra. Eu prefiro a pombagira.